Paulo, você sabe bem, e nós já tivemos aqui outras oportunidades de falar sobre isso, sobre dívida do Estado, né? Que de uma certa forma é isso que nós estamos falando. Eu fui, de uma certa forma, uma das pessoas que trabalhou muito na época contra o regime, mas procurando uma alternativa que nasceu e que hoje já existe, que é o tal do Propag, né, o que nós estamos falando, que é o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas. É uma dívida, é importante as pessoas saberem mais uma vez, que começou em 14 bilhões lá em 98. Minas Gerais já gastou do dinheiro do povo contribuinte 118 bilhões de reais e ainda nós devemos 170. Você imagina o que podia ter sido feito com esses 118 bilhões que já foram gastos sem juros nesses últimos 25 anos no Estado de Minas Gerais. A dificuldade, passou, né? Os apertos que passou sem esse dinheiro, exatamente. Sem então, pagar salário. Eu não tenho dúvidas que nós precisamos de resolver esse caminho. Então, sobre o Propag, ninguém, nem a oposição, eu acho que os 77 deputados, de uma certa forma, na Assembleia, são a favor do Propag, porque todo mundo enxerga que é um modelo muito melhor do que o regime, porque um pelo outro, esquece todas as outras condicionantes, um pelo outro, você paga IPCA mais 4% de juros, que é o regime de operação fiscal, e no Propag você não paga juros, simplesmente você zera os juros. Dependendo da modelagem, você paga 2%, sendo que 1% é para um fundo de equalização nacional, que vai, de uma certa forma, retornar um pedaço desse recurso para o Estado, e o outro em reinvestimento do Estado. Ponto. Tanto é que eu tive essa semana no estado do Goiás, estive lá com o governador Caiado, fui na Assembleia Legislativa com o presidente Bruno lá, para a gente fazer uma discussão entre os colégios de presidentes de assembleias, tivemos uma reunião como lá, discutindo um monte de coisa, inclusive sobre a questão da dívida do Estado. Goiás já aderiu ao Propag, estava no regime, já aderiu cru de que se forma. Pô, nós não vamos entregar nada, mas um piloto já compensa para a gente, porque a gente deixa de pagar juros. Ponto. No caso de Minas Gerais, é um pouco mais complexo, porque nós estamos falando de uma dívida de 170 bilhões de reais. Muito dinheiro. Então, o que o governador falou, e ele tem, de uma certa forma, razão no que ele falou para você, Paulo, é que nós temos que enxergar quanto que nós vamos conseguir dar de amortização para saber o valor da parcela anual que vai ficar para o Estado. E como é que nós conseguimos pagar essa entrada, digamos assim? Neste caso, no caso de Minas Gerais, não tem dinheiro para pagar. Tem que ser através de ativos. Aí entram as empresas, possivelmente, podem entrar imóveis, e aí já o governo do Estado, até eu tive com o professor Mateus, o vice-governador Matheus, que me entregou pessoalmente 10 projetos que envolvem o Propag há 2 semanas atrás. Aí tem ideias de federalização de empresas do Estado, entrega de imóveis, né, abatimento através de imóveis que o Estado tem, que porventura a União tenha interesse, para chegar num montante X, que é o que a gente está tentando trabalhar, até 20%, para que fique uma parcela que o Estado aguente pagar e que a gente também fique livre dos juros. Qual que é a discussão nesse sentido? A Assembleia, que eu quero te afirmar, Paulo e Luiz, nós vamos perseguir até o último dia atingir os 20%. Agora, isso tudo depende de avaliações que o governo federal está fazendo. Por isso que ontem, e aí respondendo a sua pergunta, eu fiz um anúncio de que dos 10 projetos que chegaram, na verdade são 10 mais 3 que já estavam lá, dos 13 projetos que lá estão, a partir da próxima segunda, de forma imediata, nós já vamos iniciar a tramitação de 7. Entre esses 7, 3 que envolvem a Codemig. Por que Codemig? Porque primeiro existe um mínimo consenso interno, eu acho que até externo, de que a Codemig, primeiro, é o ativo mais valioso que Minas Gerais tem, e de que para abatimento da dívida existe um mínimo consenso, um mínimo acordo dentro da Assembleia de que a federalização dela pode ser um caminho. Quando você fala acordo, fala de oposição e situação. Exatamente. Exato. Claro, sim. Eu não tenho a concordância dos 77, mas existe um ambiente para iniciar a tramitação. Havendo maioria já. E existe um ambiente para iniciar a tramitação. Okay. E por que eu iniciei já? Já que ela pode ser o ativo mais valioso, porque eu acho que ela vai dar o tom do restante todo da discussão. Se ela conseguir atingir os 20%, nós precisamos falar de mais nada. Agora, se ela não atingir, nós temos que continuar trabalhando através de imóveis, das outras empresas e outras possibilidades mais que podem existir. Então, eu acho que ela pode dar o tom de todo o restante da discussão. Por isso que eu pedi, né, ao presidente da CCJ, o deputado Dorgal Andrada, que já inicie na próxima semana 7 projetos, dentre eles 3 que envolvem a Codemig. Por quê? Agora, o que a gente precisa, Paulo? E vou te passar, eu sei que você está querendo fazer outra pergunta, mas para te fazer o seguinte. Por quê? Porque agora eu preciso também que o governo do Estado e o governo federal já comece a fazer essa negociação e essa avaliação para a gente saber quanto que vai valer essa discussão. Porque aí daí a gente começa a ter outras ideias e tentar soluções. Quando você fala da Codemig como balizador, você também pode se entender que a Codemig passando e sendo entendida como possível federalização, será mais fácil entender o processo de federalização de outros ativos, se necessário? Aí é o seguinte, Paulo, cada caso é um caso. Aí nós vamos ter o seguinte, dependendo do valor
do que acontecer com a Codemig, nós temos lá imóveis que têm a possibilidade de abatimento de dívida, nós temos lá créditos tributários e não tributários que podem ser feito um abatimento, tem créditos também previdenciários de servidores que pode existir um encontro de contas, uma compensação através disso, e tem a sugestão que também o governo encaminhou, as empresas públicas Copasa e CEMIG, que podem ser ou federalizadas ou privatizadas para que o recurso apurado com a privatização possa ir para abatimento também da dívida. Nestas duas questões, CEMIG e Copasa, nós temos que ter um pouco mais de cautela. Primeiro porque nós estamos falando de duas empresas que prestam serviço à população, umas melhores, outras piores, cada um tem sua crítica a fazer, e eu acho que tem muito para melhorar para as duas, mas isso é outra história. Mas que presta serviço para a população, que nós temos que ter muita cautela o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós estamos falando de duas empresas do Estado, consequentemente das pessoas ou do povo mineiro. Então, essas duas questões, ainda não existe um consenso mínimo dentro da casa para iniciar a tramitação, quanto mais para aprovações e tudo mais. Agora, elas estão, e aí eu já te falei isso uma vez numa entrevista, assim, tipo, o que você é contra a privatização? Eu, particularmente, eu não vejo problema em privatização. A minha preocupação é como é que vai chegar o serviço e qual o custo que vai chegar o serviço para as pessoas. Eu acho que é essa a discussão. Recentemente eu tive, por exemplo, na cidade de São João das Missões, lá no norte do estado, chegou uma senhora lá mostrando que a água que ela pega da torneira dela era quase que 70% calcário. E a água que era boa mesmo é quase nada. Fora outros tantos casos que nós sabemos. Então, assim, nós sabemos que, infelizmente, a Copasa e a CEMIG, né, são patrimônios importantes para o Estado, mas hoje nós precisamos avançar muito ainda na qualidade de serviços de ambas. Resolve isso federalizando? Não sei. Talvez não. Resolve privatizando? Também não sei. Mas eu acho que essa é uma discussão que nós vamos ter de ter com muita maturidade, com muita transparência, mas também entendendo que nós temos, nesse momento, a oportunidade talvez mais importante que Minas Gerais já teve dos últimos 20 anos, de tentar resolver esse problema da dívida, que, repito, há 20 anos nós já pagamos, nesses 20 anos nós já pagamos 118 bilhões só de juros e nós não podemos admitir que isso aconteça dessa forma. Então, o que eu posso garantir a vocês e a todos os ouvintes e telespectadores é que a Assembleia vai ter muita tranquilidade, muita transparência, mas também entendendo a urgência desse tema, né, dada a importância dessa discussão da dívida que Minas Gerais precisa discutir, é o que nós vamos fazer.